Há 2 semanas transita pelos corredores desta casa um requerimento para a abertura da CPI da corrupção, que, no meu ponto de vista, não passa de mais um artifício político destinado a atrair a atenção e realimentar a mídia em busca de projeção. Na falta de ideias e projetos para o país, a oposição pretende, com isso, obter espaços privilegiados no noticiário para tentar se sobrepor às ações de governo e às medidas que estão sendo tomadas para enfrentar a grave crise econômica global. Até mesmo companheiros de boa-fé, que sinceramente querem a adoção de hábitos mais honrados no trato da coisa pública, têm se iludido com esse engodo. O principal apelo para regimentar assinaturas para a CPI é a repetição exaustiva de que nos últimos 8 anos e 8 meses cresceu a corrupção no Brasil. Trata-se, resumem canhestramente, de um recorde na história do país, o que é uma alegação falaciosa que tem um único propósito: institucionalizar uma falsa crise política erguida sobre meias-verdades e mentiras inteiras. A corrupção, senhores senadores, senhoras senadoras, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, como bem sublinhou ontem aqui o nobre senador Pedro Simon. Todos os estados modernos enfrentam esse problema e muitos, na impossibilidade de evitar os desvios de conduta, investem pesadamente na prevenção à lavagem de dinheiro. A percepção de que cresceu a corrupção no Brasil tem uma contradição de origem. Quanto mais se combate e se descobrem casos de corrupção, mais cresce a impressão de que ela se espalha indistintamente por todas as esferas de poder. Sendo assim, a divulgação continuada de novos casos de corrupção não significa que ela esteja se espalhando, mas sim que os mecanismos de controle e repressão estão sendo eficientes ao impedir mais uma tentativa de fraude contra os cofres públicos. Mais grave é a propagação midiática dos casos de corrupção abortados privilegia o desvio, sem conferir a mesma importância ao trabalho dos órgãos de controle e repressão ao crime e que pertencem ao governo federal. Com isso, a ocorrência criminal ganha notoriedade. Na mesma proporção, omite-se o trabalho, a dedicação e o espírito público dos funcionários que impediram o assalto ao Tesouro Nacional. A verdade indiscutível, senhora presidente, é que nos últimos 8 anos e 8 meses, o Estado brasileiro passou a ter novos instrumentos de controle e transparência desde os primeiros dias do primeiro mandato do presidente Lula. Providência notável foi a promoção do diretor da Controladoria Geral da União ao posto de ministro de Estado e a adoção de uma política de valorização salarial, ampliação do quadro funcional e ampla liberdade de ação. Os resultados da nova configuração podem ser auferidos mês a mês pelo número de funcionários públicos punidos por corrupção. Entre janeiro de 2003 e julho desse ano, houve 2.812 demissões, 204 cassações e 281 destituições. Outra ação foi dignificar o cargo de Procurador-Geral da República. Nas 2 vezes em que recebeu a lista com as 3 indicações recomendadas pelos promotores públicos, o presidente Lula, ele em nenhum momento colocou um engavetador geral da União, como acontecia anteriormente. Um engavetador
das denúncias que eram feitas, o governo Lula e a presidenta Dilma dão ao Ministério, à Procuradoria-Geral da República, a possibilidade de trabalhar com autonomia. E mesmo naqueles casos em que é o Palácio do Planalto alvo de algum tipo de interesse de investigação, a Polícia Federal passou por uma reestruturação, senador. A Polícia Federal passou a ter autonomia, enquanto anteriormente um delegado que fizesse algum tipo de investigação contra aqueles que estavam no poder era transferido, destituído, exonerado. No nosso governo tem total liberdade para investigar e para poder fazer as operações que foram feitas. Só em 2010 tivemos 124 operações no acumulado dos 10 anos.